pessoal. Agora sim, vamos continuar. A gente vai continuar o curso de atualização em eletrônica para sistemas embarcados. Essa é a 8ª aula, né, do curso, e a gente já vai se aproximando da metade final aí do curso, certo? Hoje a gente vai continuar vendo as aplicações de amplificadores operacionais. Então, na última aula a gente viu as características básicas e os amplificadores mais simples, que são os amplificadores inversor, não inversor, o amplificador somador, o amplificador de diferenças, né, ou subtrator. Vimos também o amplificador, o retificador, né, que é o amplificador de módulo, né, ele retira um módulo do circuito. E hoje a gente vai ver umas outras aplicações que são bastante interessantes, que utilizam aí o amplificador operacional. Então, eu já continuar aqui de onde a gente parou. Isso, beleza. Uma aplicação muito interessante, que é uma variação do circuito comparador, é o disparador Schmitt, ou conhecido em inglês como Schmitt Trigger. Trigger é gatilho, mas aí traduziu-se para disparador Schmitt. O que é o disparador Schmitt? Ele é um circuito comparador, certo? Então, basicamente é isso. Um disparador Schmitt é um circuito comparador, exatamente com a mesma função. Como é que era o circuito comparador, né? A gente tinha duas entradas, uma entrada no terminal positivo e outra entrada no terminal negativo. Se a entrada do terminal positivo fosse mais alta, então o meu circuito iria saturar em VCC, em mais VCC, né? Se a minha entrada no terminal inversor fosse mais alta, comparando aí a entrada do terminal mais com o terminal menos, no terminal inversor com o terminal não inversor. Se a minha entrada no terminal não inversor fosse mais alta, então o meu amplificador operacional satura em menos VCC. Certo? Então o que eu tenho? Eu tenho uma saída que depende da comparação entre as duas entradas, a entrada do terminal positivo e a entrada do terminal negativo. Qual que é a diferença do disparador Schmitt para o comparador tradicional? O comparador tradicional, o nível de referência é um nível fixo, ou seja, eu vou definir um dos dois terminais como entrada, ou a entrada inversora ou a entrada não inversora, vou definir como a minha entrada VIN. E o outro terminal eu vou definir como a minha referência. E aí, dependendo de qual a ordem que eu escolha, vamos supor que eu escolhi a minha referência para ser a entrada não inversora. Se a minha referência está na entrada não inversora e a minha entrada está na entrada inversora, então, quando a minha entrada for mais alta que a referência, eu vou ter nível lógico baixo, ou menos VCC. Quando a minha entrada for menor do que a referência, eu vou ter nível lógico alto. O que é o disparador Schmitt? É um comparador, só que a minha referência varia com a tensão de saída. Certo? Então, vou repetir isso aqui. O disparador Schmitt, a minha referência varia com o sinal de saída. Então, se você observar aqui nesse diagrama, aqui à direita nós temos o circuito de um disparador Schmitt básico, o mais tradicional. Então, veja esse resistor R3 aqui, né? R3 está diretamente ligado à minha tensão de saída, Vout aqui. Que diferença isso faz no circuito? Vamos supor o seguinte, imaginem junto comigo que Vout e V de referência têm o mesmo valor, certo? Imagine que V de referência, que está aqui no divisor entre R2 e R1, e Vout tem o mesmo valor. Se os dois têm o mesmo valor, então R3 estará em paralelo com R2. Todo mundo concorda? Vocês concordam com isso? Então, o meu divisor de tensão, que vai definir qual é o nível de referência, será um divisor de tensão que possui os resistores R2 paralelo com R3 e R1. Todo mundo consegue visualizar isso? Só que se eu estiver no nível lógico baixo, vamos lá. Vamos imaginar que, deixa eu repetir. Vamos imaginar que por alguma razão a minha tensão de saída seja igual à tensão de referência. Certo? Vamos supor que o meu circuito está no nível lógico alto. Então, no nível lógico alto, o que vai acontecer?
Vout vai saturar em VCC. E se Vref for igual a VCC também, o que eu tenho aqui nessa situação? Nesta situação, eu tenho R2 em paralelo com R3. Por quê? Porque as suas tensões nas extremidades são iguais. Certo? Agora imagine que eu levei o circuito para um nível lógico zero. Imagine agora que a minha saída em Vout é igual a zero. Se a minha saída em Vout é igual a zero, então agora eu tenho a situação em que R3 está paralelo com R1. Por quê? Porque a diferença de tensão entre os seus dois terminais é exatamente igual. Então eu posso associar R1 e R3 como paralelo. Então o que eu estou fazendo aqui nesse circuito? Qual que é a grande sacada do disparador Schmitt? Eu estou tomando a minha referência como um divisor de tensão entre dois resistores. Só que, ora, esse divisor de tensão vai ser R2 paralelo com R3 versus R1. E ora, em outro momento, ele vai ser R2 versus R1 paralelo com R3. Então, dependendo do valor de saída, eu irei decidir se R3 está em paralelo com R2 ou com R1. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão visualizando essa situação? Então eu tenho, na verdade, um comparador que tem duas tensões de referência. Eu tenho uma tensão de referência quando a minha saída é mais alta e tenho outra tensão de referência quando a minha saída é mais baixa. Ou seja, eu tenho uma tensão de comparação positiva e uma tensão de comparação negativa. Aqui, no lado esquerdo, vocês estão vendo aqui um gráfico, certo? Imagine que esse gráfico superior aqui é o sinal de entrada de um disparador Schmitt. Como a gente sabe, como que é a saída do comparador, né? Na saída de um comparador, quando meu sinal é maior ou menor do que a entrada, isso vai fazer a saída variar, certo? A saída vai saturar no nível positivo ou no nível negativo. Vamos lá. Para esse caso aqui específico, a gente está supondo que o nível positivo está em 3.3 volts. O que isso quer dizer? Quando a saída do meu sinal está no nível lógico positivo, a minha referência de comparação é 3.3. Então, ó, vocês estão vendo aqui meu sinal de entrada. Meu sinal de entrada cruzou a minha referência, certo? Vocês estão vendo aqui no ponto que eu destaquei em azul. Então, meu sinal de entrada cruzou a referência. O que acontece quando eu cruzo o sinal de referência? A minha saída alterna de nível lógico 1 para 0. Então, aqui, ó, na minha curva de saída, que é a curva que está aqui embaixo, eu tenho uma transição do nível lógico alto para o nível lógico baixo. Em vermelho aqui para vocês verem. Então, quando o meu sinal cruza naquele círculo azul, ele cruzou a minha referência de 3.3. Então, na curva de saída, acontece uma transição do nível lógico alto para o nível lógico baixo. Só que o que acontece quando eu mudo o meu nível lógico na saída? Quando eu mudo o nível lógico na saída, o nível de comparação também muda. Porque o nível de comparação depende da saída. Então, a minha referência de comparação passa a ser a referência negativa, que aqui está exemplificado com 0 volts. Então, vejam só. O meu sinal de entrada passou por esse ponto azul aqui e teve novamente um cruzamento do nível positivo aqui onde está indicado com essa setinha azul claro. Vocês estão vendo que ele cruzou novamente? Só que o que acontece? Agora o meu circuito, neste ponto específico, está no intervalo negativo, a saída é negativa, certo? O que significa que o meu nível de comparação não é mais 3.3. O meu nível de comparação agora é 0. Então, meu estado só altera quando eu cruzo o 0. Então, quando eu cruzo o 0, aí é que eu tenho uma troca de estado, como vocês estão vendo aqui em vermelho. Vocês estão entendendo como que é o conceito do disparador Schmitt?
Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho o nível lógico alto e o nível lógico baixo. Aqui vão ser definidos por mais VCC e menos VCC. Só que o meu nível de comparação na saída vai depender do estado atual da saída do circuito. Se o meu estado lógico é alto, então minha comparação vai ser também mais alta. Se o meu estado lógico é baixo, a minha comparação vai ser mais baixa também. Certo? Então, aqui na curva, só para a gente revisar, ó, onde é que acontecem as transições? As transições acontecem sempre que a gente cruza o sinal no mesmo nível lógico, dependendo da saída. Então aqui, ó, não desenhou o que eu queria, vamos lá. Aconteceu uma transição aqui em azul. Nessa primeira transição aqui, aconteceu uma outra transição. A próxima transição vai acontecer onde? Quando ele atingir de novo 3.3. Então, cada vez que o circuito transiciona, o meu nível de referência também muda entre referência alta e referência baixa. Certo? Ficou claro? Todo mundo compreendeu? Massa. Como é que a gente determina quais são esses níveis? A gente determina da seguinte forma. A gente pode fazer aqui uma análise de qual é a tensão VF. Essa tensão que está aqui marcada em azul na entrada positiva, na entrada não inversora do amplificador operacional. Certo? A gente pode fazer, a forma mais fácil de fazer é através da superposição. Então, como é que a gente vai pegar o primeiro termo da superposição? O primeiro termo da superposição vai ser aterrando a tensão de saída do amplificador operacional. Vamos interpretar a saída do amplificador operacional como sendo uma fonte de tensão. E essa fonte de tensão pode ter valor mais VCC e menos VCC. Mas como a gente vai fazer agora por superposição, vamos aterrar Vout. Aterrando Vout, a gente tem tensão de referência ligado a R2 e R1 paralelo com R3. Se você fizer os cálculos, isso vai dar esse primeiro termo aqui, ó, que é o mesmo termo, obviamente, para os dois casos, porque ele naturalmente independe do valor atual da tensão de saída. Certo? Então eu tenho V de referência no primeiro e V de referência também no segundo. Essa resistência R123 é o paralelo entre R1, R2 e R3. Tá? Então se você fizer os cálculos direitinho, vai dar exatamente esse valor na divisão de tensão. E a outra parcela será a contribuição da tensão de saída. Então aqui nesse caso específico a gente está usando mais VCC e menos VCC. Então a análise é a mesma, só que agora nós estamos aterrando V de referência e utilizando Vout como a fonte de tensão. Então é R1 que estará paralelo com R2. E R3 vai estar ligado diretamente à fonte. Se você fizer os cálculos certinho, você vai ver que o resultado é VCC vezes a razão entre a resistência paralela, né, R123, dividido por R3 agora. Só que o meu nível de saída só pode atingir dois valores. O valor mais VCC, quando ele estiver saturado no nível lógico positivo, e o valor menos VCC, quando ele estiver saturado no nível lógico negativo. É isso que vai fazer diferenciar esses dois sinais aqui, os sinais que vocês estão vendo aqui no meio dessa equação, esse mais e menos aqui. Certo? O que vai acontecer se você tiver alimentação simples, que é o que normalmente a gente faz, para poder fazer com que os níveis lógicos sejam, por exemplo, 0 e 5 ou 0 e 3.3. Se você fizer isso, esse segundo termo aqui será cancelado, né? Porque o menos VCC vai ser igual a 0. Vocês entenderam? Então, a comparação negativa será dado somente por R123 sobre R2 vezes V de referência. Ok? Hoje, para a atividade de vocês, eu sugeri 3 opções.
de atividades, das mais simples às mais difíceis, pelo menos segundo aquilo que eu avaliei, mas nenhuma delas é tão complicada. A opção A é o disparador Schmidt, que vocês deverão fazer no nível lógico 0,5, isso é, mais VCC tem que ser igual a 5, menos VCC tem que ser igual a 0, e os níveis de comparação deverão ser 4 volts para o nível positivo e 1 volt para o nível negativo. Certo? Então, essa aí é uma das opções. Não é para vocês fazerem as 3, tá? É A, B e C, vocês escolhem uma das 3 para fazer. Não precisa fazer as 3, mas se quiserem, podem fazer as 3 para poder praticar, para poder testar, certo? A opção A é fazer um disparador Schmidt com níveis lógicos 0 e 5 volts e níveis de comparação 1 volt e 4 volts. Beleza. Em seguida, a gente tem uma aplicação interessante que é a fonte de corrente constante. Certo? A fonte de corrente constante funciona da seguinte forma. A gente vai ter 2 amplificadores operacionais configurados como amplificadores inversores. Certo? Então, vocês podem olhar aí, os 2 amplificadores estão funcionando como amplificadores inversores. Só que o que eu faço? Eu adiciono um elemento de realimentação aqui representado por R2. O que R2 está fazendo? R2 está retirando um pouco da corrente de saída e injetando na entrada. Note que aqui na entrada a gente vai ter uma injeção de corrente feita através de R2 no nó de entrada. Aqui vocês estão vendo aqui onde tem essa setinha azul que eu acabei de colocar. Então, parte da corrente, ou melhor, a tensão de saída vai induzir uma corrente na entrada. E essa subtração de corrente é o que vai fazer com que a corrente na carga seja estável. Isso é bem fácil de mostrar matematicamente, tá? Novamente aqui o capacitor C0 está aqui para estabilidade em frequências altas, né? Então, só para que o seu circuito não oscile em frequências altas, aqui a gente tem o capacitor C0, tá? Para fazer a compensação. Mas, em regime CC, esse capacitor vai se comportar como um circuito aberto. Então, a análise deste circuito independe do valor de C0, que deve estar ali na ordem de picofarads para poder fazer o seu circuito funcionar com estabilidade em altas frequências, certo? Obviamente, se esse circuito é uma fonte de corrente, a gente não deseja nenhuma componente de frequências altas. Pelo contrário, a gente quer que a nossa corrente não tenha nenhuma componente de frequência alta, seja só uma corrente puramente CC, ok? A corrente de saída estará relacionada através desta relação com a tensão de entrada. Aqui a tensão de entrada a gente chamou de EI. Essa é a força eletromotriz na entrada, certo? E a relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada é uma relação resistiva, R2 sobre R1 vezes R3, né? Então você pode notar que essa razão, como a gente tem 2 resistências embaixo, uma resistência em cima, ela vai resultar em unidades de condutância, que é exatamente igual a IL sobre EI, corrente sobre tensão, também vai resultar em unidades de condutância. Certo? Então isso faz com que a sua equação seja coerente. Mas para que esse circuito funcione, a sua resistência de carga deve ser muito menor que R2 e também muito menor que R3. Esse é um pré-requisito para que o seu circuito funcione bem. Certo? Nas equações fica fácil de ver porque que isso acontece. Tá? Vamos dar uma olhada como é que é a análise desse circuito rapidinho. Beleza. Então vamos lá. A gente definiu aqui alguns sentidos de correntes e tensões, certo? Definimos a entrada como VI, como vocês estão vendo aqui. A mesma entrada que é EI anteriormente, eu botei VI aqui só pra gente ter uma... chamar a atenção de V mesmo, só por isso. Então vamos lá. A gente tem a corrente I1, vocês estão vendo aqui, ó, ela flui por R1, que é o resistor de 100K. Temos logo em seguida a corrente I2, que flui pelo resistor R0. A corrente I3, que flui por um resistor de mesmo valor.
Isso é importante. Então, a corrente I2 e a corrente I3 irão fluir por resistores do mesmo valor. Guarde isso na sua mente. Depois a gente tem o resistor R2, só que em R2 vai fluir a mesma corrente I3. Percebe? Por quê? Porque não há corrente na entrada do amplificador operacional. Então toda a corrente que flui por RO fluirá também em R2. Então aí a gente tem uma repetição da corrente. Após a saída do amplificador operacional, a gente tem a corrente I4, que aí essa a gente não pode dizer que será igual a I3. Por quê? Porque o amplificador operacional injeta corrente através da sua saída, né? Então a gente não pode dizer que essas correntes são iguais. E na saída VL, eu tenho a corrente de carga IL. Só que lembram-se da realimentação? R2 está injetando uma corrente lá no nó de entrada. Então a gente vai chamar essa corrente de IR, sendo R de realimentação. Certo? Então R2 vai fazer o caminho de retorno da corrente para o nó de entrada. Beleza. Então, se a gente fizer aplicar a lei de Ohm em todos os resistores, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores, 7 com a carga, né? Mas como 2 tem a corrente exatamente igual, então a gente não vai precisar fazer em todos. Mas vamos lá. Então, ó, na primeira corrente, essa primeira equação que vocês estão vendo aqui, a corrente de entrada será diretamente VI sobre R1, certo? Como a entrada negativa está aterrada, através da entrada positiva, né? Então a entrada positiva está aterrada, mas como o meu amplificador operacional está realimentado, a entrada negativa tende ao valor da entrada positiva, então essa entrada negativa vai tender a zero. Então aqui na nossa análise, a diferença de tensão sobre o resistor R1 será exatamente igual a VI, por conta disso. Então a corrente de entrada I1, na verdade, será igual a VI sobre R1. A corrente I2 será igual a menos VI sobre R0. VI não, desculpa. Menos V1, né? V1 é a tensão na saída do primeiro amplificador operacional, tá? Aqui, V1. Então, como esse resistor aqui, R0, está ligado de V1 para o terra, né? O terra virtual, que é criado na entrada inversora, então I2 vai depender só dessa tensão V1 e do valor do próprio resistor, mas aqui por conta da escolha da orientação das correntes, essa corrente será negativa. E 3, por sua vez, também está ligado entre V1 e um terra virtual, né? Aqui eu tenho um terra virtual, então aqui eu tenho o valor 0. Certo? Eu tenho também o valor 0 de tensão aqui nessa entrada negativa do segundo amplificador operacional. Veja só como é importante que os dois resistores sejam iguais. Por quê? Porque I2 e I3 terão o mesmo módulo de corrente, né? Então isso é importante para manter a transferência da corrente que foi amplificada no primeiro amplificador operacional até a saída, certo? Então I3 é o mesmo valor, I4 lá na saída, lá em R3, a gente vai ter como sendo V2 menos VL sobre R3 e IR, que é a corrente na malha de realimentação, será igual à tensão de saída, que aqui é VL. Então tenho que fazer uma correção aqui, né? Vocês estão vendo aqui que tem VO de tensão de saída, aqui é VL, que é a tensão de saída, a tensão na carga, VL. VL sobre R2, né? Por quê? Porque o outro terminal do resistor R2 está no terra virtual na entrada do primeiro amplificador operacional. E a corrente de carga será igual a VL sobre RL. Então essa é a aplicação da lei de Ohm em todos os resistores, com exceção do resistor de realimentação aqui no segundo amplificador operacional, já que a corrente I3 é a mesma. Beleza? Tranquilo. E aí a gente vai fazer duas leis das correntes de Kirchhoff. A primeira lei das correntes de Kirchhoff vai ser aplicada neste nó, no nó inversor do primeiro amplificador operacional. Esse nó que está circulado aqui com verde. Então a gente vê que I1 e IR estão entrando no nó, I2 está saindo do nó. Então a gente tem aqui I1 mais IR igual a I2. Essa primeira equação que está aqui nessa segunda coluna.
A segunda lei dos nós vai ser feita no nó de saída VL, será feita aqui, no nó de saída, onde está novamente indicado aí com um círculo verde. Então a gente está vendo que entrando no nó está a corrente I4 e saindo do nó estão as correntes IR e IL. Então esta é a segunda lei das correntes de Kirchhoff. IL mais IR igual a I4. A terceira relação é uma relação de tensão encontrada através do amplificador inversor. Então note que o segundo amplificador operacional é, sem nenhuma diferença, né, o amplificador inversor. Dê uma olhada nele. A entrada está na porta inversora, eu tenho uma realimentação, né? Então esse cara daí é o amplificador inversor. Portanto, eu tenho uma relação direta de tensão entre VI e V2 através da relação do amplificador inversor, que é a tensão de saída é igual a menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada. Aqui no caso, os resistores foram denominados R2 e R0, né? Então, fazendo essa substituição, a gente encontra essa equação. E aí você tem essas equações para poder fazer substituições, né? Quando a gente substituir todas as correntes nessa equação, né, a gente vai ter que substituir IR, I1, I2 e I4. A gente vai fazer essa substituição a partir dessas equações anteriores aqui. Então a gente faz essa substituição, manipula essas equações para encontrar esta relação, né? Lembrando que é preciso aplicar as duas condições em que R1 é muito menor do que R2 e R3. Quando você faz essa expressão, em algum momento você encontra um paralelo, né, entre RL, R3 e R2. Você vai encontrar uma expressão que é igual a esses fatores, né? E aí, para resistências em paralelo, quem domina é sempre a resistência que é muito menor. Então, nesse caso, você tem que supor que RL é muito menor que R2 e R3. Então, vai haver um limite de operação para o seu dispositivo, né, em que a sua resistência de saída tem que ser muito menor para que o seu circuito funcione bem. Uma outra forma de fazer uma fonte de corrente constante, é uma forma até um pouco mais simples de fazer, é você utilizar um transistor na saída do amplificador operacional e fazer uma realimentação no seu circuito. Então vamos lá. Através da realimentação, o que você vai ter aqui? Você vai ter que a cópia do sinal de entrada irá se propagar para a saída. Agora que eu estou vendo que aqui no diagrama está trocado aqui os sinais, né? Isso aqui é muito ruim. Deixa eu dar uma consertada aqui nos sinais. Esse é o sinal negativo e esta aqui é o terminal positivo. Tá? Não vamos trocar isso não. Desculpa aí por esse erro, mas esta é a orientação, certo? A orientação correta para esse circuito. Realimentação negativa. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, o que nós estamos fazendo é um circuito isolador, um circuito buffer. Eu estou pegando o nível de tensão na entrada. Tá, eu vou trocar. Teve duas coisinhas aqui que estavam erradas. Eu vou substituir essas questões antes de colocar no site para vocês, tá? Para não ficar errada a apresentação. E aqui no vídeo eu estou falando, então vai ficar corrigido aqui através da fala, certo? No site eu coloco para vocês o PDF correto. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um certo nível de tensão. Qual é o valor dessa tensão aqui, marcada aqui em verde, na entrada do circuito? Eu estou usando um diodo Zener. A forma tradicional de usar o diodo Zener é o contrário do que está aqui, né? O diodo Zener é que fica embaixo e o resistor fica em cima. Mas nesse caso, a gente vai usar o contrário. Isso vai ficar claro já já. Por quê? Quem é que vai ser a tensão nesse nó? A tensão nesse nó será VCC menos V de referência. Todo mundo consegue visualizar isso? Então quem é que vai ser a tensão aqui? Deixa eu ver se eu consigo escrever. VCC menos V de referência. Funcionou, só que ficou super longe. Vamos tentar
Será que eu consigo trazer isso para cá? Acho que sim. Consigo. Beleza. Então a tensão nesse nó é igual a VCC menos V de referência. Beleza. Então, através do amplificador que está realimentado, eu tenho esse nível de tensão copiado na saída. Então, quem é que será o nível de tensão aqui na saída, né, sobre esse resistor R? VCC menos V de referência, também o mesmo valor de tensão. Apareceu aqui na saída? Por alguma razão sumiu o V de referência, né? Eu acho que tem a ver com o tamanho aqui da caixa. Pronto, beleza. Então pare para pensar, quem é que vai ser a corrente sobre o resistor R? Ela vai depender da tensão sobre o resistor R, né? Então aqui, ó, se eu observo a tensão sobre esse resistor, quem que é? Vai ser a subtração entre os níveis de tensão superior e inferior. Então, no terminal superior tem o VCC, no terminal inferior tem o VCC menos V de referência. Então, a diferença entre os dois, a subtração entre os dois, será exatamente V de referência. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso? Certo? Por que isso é legal? Porque o nível de tensão não será dependente do valor de VCC. A minha corrente de saída não depende de VCC, depende apenas da tensão de referência que foi escolhida, que aqui no caso vai depender de qual foi o diodo Zener que você escolheu. A corrente que vai fluir por aquele resistor será, portanto, V de referência dividido por R, que é o valor daquele resistor. Então você só tem um elemento que precisa, ou melhor, dois elementos que precisam ter precisão e estabilidade com a temperatura. É o seu diodo Zener na entrada e o seu resistor R na saída. Esses dois elementos devem ser elementos estáveis com a temperatura e estáveis com a frequência. Todos os outros dispositivos podem ser dispositivos comuns. E o seu circuito vai funcionar bem. Certo? Então, o que é feito agora, né? A partir desse momento, o que acontece? A corrente que flui pelo resistor R é forçada no emissor do transistor PNP. Esse transistor que vocês estão vendo embaixo. E o transistor vai fazer uma conversão da sua corrente de emissor para a corrente de coletor. E a razão entre a corrente de coletor e a corrente de emissor é denominado o ganho de corrente base comum, conhecido como alfa. Então a corrente de coletor será alfa vezes a corrente de emissor. Portanto, a corrente de saída desta fonte é alfa vezes V de referência sobre R. Lembrando que alfa é um valor bastante próximo de 1 na maioria dos transistores, né? Então, quando a gente tem betas bastante altos, alfa, para quem não lembra, é beta sobre beta mais 1. Então, para transistores de sinais, em geral, a gente tem valores de beta muito altos e esses valores de alfa, então, serão mais próximos de 1 quanto maiores forem os valores de beta. Então, aqui vocês devem usar um transistor que tenha um valor de beta elevado para evitar perdas de corrente no transistor. Certo? Porque parte da corrente de emissor vai retornar para o amplificador operacional através da corrente de base, que aqui está representado por IB. Qual que é a vantagem de um tipo aqui de fonte de corrente para o outro que a gente mostrou anteriormente? Então tem vários, né? Tem várias diferenças. Primeira de todas é que na fonte de corrente anterior, essa aqui, né? Essa fonte de corrente aqui, que é a fonte de corrente que é só com resistores, a gente está usando dois amplificadores operacionais, então as fontes são muito, ou melhor, o tamanho do circuito é muito maior, né, porque eu estou usando dois amplificadores operacionais. Este circuito aqui pode ter problemas com instabilidade. Por quê? Porque eu estou fazendo uma realimentação aqui através de dois amplificadores operacionais, inversores, então isso é problemático, né? Por conta do critério de estabilidade.
Quando eu inverto um sinal duas vezes, eu estou fazendo uma multiplicação de dois sinais negativos, né? Então, se eu tiver realimentação sem o capacitor, eu posso fazer com que esse circuito oscile, né? Que eu poderia virtualmente ter aqui realimentação positiva, que pode causar oscilações, então isso exige a introdução de um capacitor C0. A outra desvantagem é que eu tenho dois pares de resistores casados, certo? Então eu tenho dois R0s aqui e dois R2. Veja que os R0s estão aqui ligados em V1 e os R2, um está ligado na malha de realimentação do segundo operacional e o outro está na realimentação total do circuito, com a corrente IR, certo? Então, esses dois pares de resistores devem estar casados. O que quer dizer que eles estão casados? Eles têm que ter o mesmo valor de resistência. Além disso, eles têm que ter a mesma característica de temperatura, certo? Porque se os dois tiverem temperatura diferente e tiverem problemas aí nessa variação de temperatura, o valor desses resistores vai mudar. E se eu tenho descasamento, a diferença nesses valores, isso implica em corrente na saída que não depende da entrada. Então isso é um grande problema, né? Porque eu quero que a corrente na saída seja 100% dependente da tensão de entrada, certo? E não dependente de outros problemas como essas variações. Então esses são problemas desse circuito. Qual que é a vantagem desse circuito aqui? A vantagem é que o meu nível de saída pode excursionar até as saturações do meu amplificador operacional. Então aqui eu posso ter correntes positivas e negativas, né, dependendo do nível de saída aqui do meu amplificador operacional. Então isso já é uma vantagem. Então depende dos limites do amplificador operacional, eu posso fazer VL variar entre VCC e menos VCC, certo? Com uma pequena queda aqui em R3. Já neste circuito aqui, no circuito com transistor, eu tenho duas quedas de tensão na saída. Eu tenho uma queda de tensão de V de referência e tenho mais uma queda de tensão no transistor, certo? Então, se o meu transistor estiver saturado, esse é o menor valor que essa tensão na saída pode obter. Então, ele vai ser em torno de 0,2 ou 0,3, mas eu, além disso, tenho a queda em VREF. Então, toda a minha tensão de referência, ela tem que ser copiada na saída para que esse circuito funcione. Vocês estão percebendo isso? Então a minha tensão em RL não pode ir até VCC ou próximo do valor de VCC. Isso não acontece. Porque eu tenho que ter a queda de V de referência sempre sobre o resistor R. Senão eu não tenho a corrente correta. Então se eu uso, por exemplo, um diodo Zener de 3.3 volts, obrigatoriamente na saída eu tenho esta mesma queda de tensão. Outra desvantagem deste circuito aqui em particular é que eu não posso ter correntes no sentido inverso. As correntes vão fluir sempre no mesmo sentido para a carga. Então essa fonte de corrente não consegue produzir corrente nos dois sentidos. Tá? Então, todo mundo entendeu aí, né? Quais são as diferenças entre um e outro. Mas em compensação, esse aqui é um circuito extremamente mais estável, com a temperatura também, né? Esse é um circuito que se comporta melhor, em geral. Beleza. Uma outra grande aplicação dos amplificadores operacionais são os filtros ativos. Filtros ativos são um campo muito diverso, muito rico, e que dá para a gente fazer topologias extremamente diversas. Uma forma da gente fazer, uma das muitas formas de fazer, é através da rede de realimentação, como vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, na parte A dessa figura. Então, se eu tenho aqui um amplificador operacional que está com a sua entrada não inversora aterrada e tem uma certa rede N de realimentação, certo? E se eu conheço qual é a função de transferência desta rede, aqui a gente vai chamar esta função de transferência de T de S, certo? Isso aqui não é uma função no tempo, não é uma função na frequência, T de S, T é a função de transferência. Se eu conheço esta função de transferência, então eu posso determinar qual é a frequência natural
deste filtro, porque ela será a mesma frequência natural da rede. Então a frequência de ressonância da rede será a frequência de ressonância também do circuito realimentado. Como é que eu vou implementar os meus diferentes tipos de circuito, né, que são os circuitos passa alta, passa baixa, passa faixa, rejeita faixa, e os dentes passa alta, dente passa baixa e o filtro passa tudo, né? São as 7 opções que a gente tem para filtros de segunda ordem, né? Quanto maior a ordem, mais opções a gente tem. Segunda ordem a gente tem 7 opções. Como é que a gente vai fazer? A gente vai determinar em que pontos a gente insere o sinal, certo? Isso vai ficar claro já já. Na verdade, a gente não vai entrar muito em filtros ativos, porque essa é uma área muito diversa, mas basicamente você precisa escolher qual é a rede de realimentação e baseado na rede de realimentação é que você vai definir quais são as frequências e quais são as funções daquele filtro. Lembrando lá da aula de estabilidade que no caso de um filtro, o que vai definir a ordem do filtro é o número de polos. E para que o filtro seja estável, todos os polos deverão estar no semiplano esquerdo, na parte negativa. O que vai definir a função do filtro é o lugar das raízes, especificamente os zeros. Então, a posição dos zeros é que vai definir qual é a função daquele filtro. E por função a gente quer dizer se ele é passa alta, passa baixa, rejeita faixa, passa faixa e as outras variações que a gente tem para filtros. Do lado direito a gente tem aqui na tela, na letra B, na figura B, a gente tem uma rede equivalente à rede A. Só que ela é feita através de uma realimentação na parte positiva do circuito, certo? E aí o que a gente faz? Continua realimentando na parte negativa, só que como isolador, certo? Então o amplificador operacional irá funcionar apenas como isolador. E para que essas duas redes sejam equivalentes, a gente precisa fazer uma transformação na rede, certo? E aí a gente faz uma transformação de tal forma que o circuito de realimentação na rede B tem a função de transferência 1 menos T de S. Se a gente consegue estabelecer essa relação matemática entre essas duas redes, então os dois circuitos funcionarão da mesma forma. Vocês estão entendendo? Como é que eu faço para alimentar esses circuitos? Sim, só para deixar vocês um pouco mais calmos, esse aqui é um assunto que a gente estuda lá em Eletrônica 2, então a gente gasta mais tempo do que isso que a gente está gastando aqui, né? Aqui a gente vai comentar em 10 minutos, lá a gente tem praticamente metade da disciplina para mostrar vários tipos de redes diferentes e várias formas de implementar esses filtros, né? Mas como é que a gente insere o sinal nesse filtro? A gente vai inserir o sinal nesse filtro pegando um ponto que esteja aterrado e colocando o sinal ali naquele ponto que esteja aterrado, certo? Então aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente pode inserir o sinal tanto na entrada não inversora quanto neste ponto C, que está aterrado. No segundo caso, a gente pode inserir o sinal no ponto B. Então, ao fazer isso, a gente está inserindo o sinal e dependendo da rede que você escolher, isso vai mudar o comportamento do seu filtro para uma das possíveis funções. Aqui a gente tem uma rede do tipo T e aqui está a função de transferência dessa rede. Então, enfim, quem tem saudades lá das aulas de circuitos 2 vai lembrar como é que a gente obtém esse tipo de função, né? Quem ainda não cursou circuitos 2 vai calcular esse tipo de coisa lá naquela disciplina. Mas pode ver que a função de transferência em T de S é uma função do segundo grau e a frequência de ressonância desta rede é indicada por este último termo aqui. Tanto no numerador quanto no denominador eles são iguais. Este termo aqui representa o termo ω0². Então a frequência de ressonância deste circuito será 1 sobre raiz de C1, C2, R3, R4.
a gente pode também fazer a rede complementar à rede anterior, que é simplesmente trocar a posição dos resistores e capacitores. E fazendo novamente a análise de circuitos, que é muito longa e não é o interesse aqui da gente nesse momento, a gente pode obter novamente a frequência de ressonância. Esse termo aqui, tanto no numerador quanto no denominador, representa ômega zero ao quadrado. Então, ômega zero, que é a frequência de ressonância, será 1 sobre C3, C4, R1, R2. Certo? E a frequência natural, né, a frequência de ressonância natural desse circuito, é o que vai definir a frequência do filtro dependendo daquilo que você escolher. Então, se for um filtro, por exemplo, passa-faixas, a frequência natural vai ser a frequência de ressonância central do seu filtro. Se for um filtro passa-baixas, por exemplo, essa frequência natural será a sua frequência de corte. Certo? Essa é a cara como fica, por exemplo, uma dessas redes sendo realimentada. No caso aqui foi a primeira rede que a gente mostrou. Então a gente coloca essa rede na malha de realimentação do amplificador operacional. E onde é que a gente vai alimentar o sinal? A gente pode alimentar o sinal aqui, ó, num resistor R4 que se liga ao nó central. Note que se eu fizer pela lei das superposições, né? Se eu aterro, por exemplo, o meu sinal de entrada, eu tenho R4 paralelo, R4 sobre alfa paralelo com R4 sobre 1 menos alfa. Certo? Então, quando eu faço essa associação aqui, se você calcular direitinho, essa associação paralelo vai ser igual a R4. Então, meu circuito natural volta para esse caso aqui. Então, as minhas frequências naturais do circuito se mantêm. Se eu aterro minha entrada, eu consigo ver quais são essas frequências naturais. Essa é uma das topologias. Existem inúmeras topologias. Filtros realmente é uma área extremamente prolífica na eletrônica. Há várias formas de fazer filtros e várias vantagens diferentes em se usar filtros diferentes. Então aqui está como um exemplo, né, para vocês verem que o amplificador operacional pode ser utilizado como filtro. Não é uma das opções da atividade fazer o filtro, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Gerador de onda quadrada. Então aqui, esse circuito que vocês estão vendo aqui à direita, nada mais é do que um comparador novamente. Então, aqui a ideia é a mesma. E ele bebe de dois conceitos que a gente viu anteriormente. O primeiro conceito aqui é que a saída lembra um disparador de Schmitt. Veja só. Por quê? Porque o meu nível de referência na entrada, VRF, depende de uma divisão de tensão de acordo com o sinal de saída. Estão vendo aqui? Então, meu nível de referência vai ser uma divisão de tensão entre meu nível de saída com os resistores RO e RF. Então, portanto, o meu nível de comparação aqui nesse comparador vai mudar. Que valores serão esses? Esses valores que estão indicados aqui nesse diagrama que vocês estão vendo na esquerda. Esse primeiro nível aqui, ó, quando eu estiver no valor alto, VCC RF sobre RF mais RO, e este nível aqui quando eu estiver no valor negativo, na minha saída negativa, menos VCC RF sobre RF mais RO. Beleza? Então, do ponto de vista do valor de referência do sinal positivo, ele tem um funcionamento parecido com o disparador de Schmitt. Ok. E o nível negativo? No nível negativo, eu tenho um circuito RC, formado pelo resistor de realimentação e o capacitor C. O que isso significa? O meu sinal Vsig vai ter uma curva de carga e descarga capacitiva entre os dois valores de referência. Como o meu Vout muda entre um valor positivo e um valor negativo,
Isso significa que o meu circuito RC possui sucessivas cargas e descargas. Então, se você olhar aqui a curva, o que acontece? Vamos supor que o meu nível inicialmente esteja alto. Eu estou aqui no nível mais VCC, por exemplo. Está aqui circulado em verde. Se meu nível é mais VCC e o capacitor está descarregado, o que vai acontecer? Meu capacitor passa a se carregar lentamente. Opa, aí o capacitor atinge o nível de referência positivo. O que vai acontecer? Se o meu Vsig agora, que é a tensão no capacitor, passa a ser maior do que Vref, então o meu amplificador troca de estado e satura na parte negativa. Então eu tenho uma transição aqui de VCC para menos VCC na saída do circuito, que está aqui marcado em vermelho no gráfico à esquerda. Quando tem essa troca, o que acontece com o meu circuito RC? Meu circuito RC, que estava alimentado por uma tensão positiva, agora está alimentado por uma tensão negativa. Isso faz com que o meu capacitor comece a descarregar. Então a corrente flui no capacitor no sentido contrário, fazendo com que ele descarregue. Quando ele continua descarregando, eventualmente ele atinge novamente o nível de comparação. Só que o nível de comparação agora é um nível menor, certo? Por quê? Porque a saída também trocou. No que a saída troca, o nível de comparação muda. Quando o meu capacitor descarrega atingindo esse novo nível de comparação, a minha saída inverte novamente. Quando acontece essa inversão na saída, o capacitor passa a carregar novamente. Todo mundo entendeu como é que funciona esse circuito? Certo? Esse tipo de circuito aqui a gente chama de multivibrador astável, certo? Com a letra A. Ele não é instável e também não é estável, certo? Ele é astável. Ele consegue estar estável, mas só por um período de tempo fixo e depois ele troca de estado. Então ele tem dois estados e fica trocando entre um estado e o outro. Aí a gente chama esse circuito aqui de circuito astável. É essencialmente exatamente a mesma coisa que o circuito 555 faz. Certo? Todo mundo conhece aqui o CI 555, né? Que aí é fabricado por vários fabricantes. E em cada fabricante ele vai ter aí letras diferentes, mas sempre ele termina com 555. Ele é um multivibrador astável que é utilizado para fazer geração de funções. O que ele tem dentro é basicamente isso, e o que você faz é definir quem são o resistor e o capacitor. A opção B da atividade de hoje é vocês fazerem um circuito como esse, que seja capaz de oscilar em duas frequências. Que seja capaz de oscilar em 1 kHz ou 2 kHz, fazendo a ativação de uma chave, certo? Então eu quero que vocês coloquem aqui uma chave, que quando a gente mude essa chave, então o circuito passe de oscilar de 1 para 2K. Existem várias formas de fazer isso. As mais simples são você chavear um resistor ou chavear um capacitor. Mas o resistor é ainda mais fácil de chavear. Por quê? Se eu tenho uma certa resistência R e quando eu aciono uma chave, eu coloco em paralelo com esse resistor outro resistor do mesmo valor, o que acontece com a resistência equivalente? Ela desce para R sobre 2. Quando essa resistência desce para R sobre 2, o que acontece com o tempo de carga? O tempo de carga RC vai dividir por 2. Então, meu tempo de carga agora vai ser RC sobre 2. Então, a minha frequência dobra. Então, a maneira mais fácil, simples e direta de fazer isso é a gente calibrar esse circuito aqui para 1K. Então, você vai escolher R e C, tal que o seu tempo de carga seja meio período. Então, se é 1 milissegundo, você vai colocar ele para ser meio milissegundo o tempo de carga.
Então, se o seu tempo de carga é meio milissegundo, então sua frequência será 1 kHz. E depois você coloca um resistor de mesmo valor em paralelo com R, com uma chave aberta. Quando você fechar essa chave, o valor de R cai pela metade e o tempo também cai pela metade. Ficou claro? Essa aqui é a atividade B, que eu acho mais legal, mais interessante do que a atividade A. Talvez ela nem seja até mais difícil. Bem, enfim. Se você colocar um capacitor em série, funciona. Mas aí o seu esquema de chaveamento vai ser mais difícil, saca? Nem tanto, porque você pode botar, na verdade, a chave curto-circuitando o capacitor. Então não vai ser muito mais difícil, não. Mas pode também colocar um capacitor em série. Se você colocar 2 capacitores em série com o mesmo valor, você vai dobrar a capacitância. Ou melhor, não, dobrar a capacitância não. Você vai dividir a capacitância por 2, né, porque você colocou em série. E aí, isso também vai reduzir o tempo pela metade. Teve uma outra pergunta aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. Pode aparecer alguma interferência? Não. Agora sim, no momento que você chavear, no instante que você chavear, vai ter aí um pico de frequência, né? Mas isso no simulador não vai aparecer, não. Aliás, nem vai, porque está em série com capacitor, então isso na real não vai acontecer, não. Pode fazer colocando capacitor? Sim, pode fazer colocando capacitor em série, apesar que eu acho que é mais fácil com resistor. Mas pode fazer. João Vitor pediu para repetir novamente, vamos lá. Deixa eu repetir aqui. A frequência de chaveamento vai depender das curvas de carga e descarga, certo? Essa curva pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo do valor dos resistores e capacitores. É só a aplicação da atividade, tranquilo. Bem, então, deixa eu terminar agora o pensamento, né? Mas o pensamento é, quanto mais lento o capacitor carrega, quanto mais lentamente o capacitor carrega, mais lentamente o circuito chaveia. Então, se a gente consegue alterar a constante de tempo do circuito RC, a gente consegue controlar qual é a frequência do sinal. A atividade é a seguinte: a gente tem que fazer um gerador de onda quadrada que funcione em 2 frequências, em 1K e 2K. Ele só opera nessas 2 frequências. E tem que ter uma chave, que quando eu aperto essa chave, a minha frequência varia de 1K para 2K. Certo? A explicação é essa. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer variar R ou fazer variar C. São as formas mais fáceis. Outra forma, que é um pouquinho mais difícil, mas não tanto, é você variar RO e RF. Certo? Porque se você faz o valor de RF aumentar, você está variando os níveis de comparação. E aí, se os seus níveis de comparação são mais próximos de zero, o seu circuito chaveia mais rápido. Mas esse é um pouco mais difícil de fazer. É um pouquinho mais complicado para fazer isso, mas é possível também. Certo? E não é excessivamente complicado, não. Eu sugiro que vocês chaveiem os resistores. É mais simples. Beleza. Uma outra função interessante são os circuitos integradores ou diferenciadores, né? Então, se a gente substitui esse cara daqui é o amplificador inversor tradicional. Se a gente substitui os 2 resistores R1 e R2 por 2 impedâncias Z2 e Z1, então a gente pode ter alguma relação aqui que depende da frequência, né? Porque aí, se a gente coloca um capacitor aqui, por exemplo, em um dos 2, se a gente coloca um capacitor, então ele vai adicionar uma componente de frequência, né? Já que a impedância do capacitor é 1 sobre SC. Então esse S vai fazer alguma função ali que vai depender da frequência. Sim, Bruno perguntou com o potenciômetro. A ideia aqui não é utilizar o potenciômetro, por quê? Isso o Bruno está perguntando aqui com relação à atividade. Não é interessante você usar um potenciômetro porque a gente não quer que ele seja um circuito que varia entre 1K e 2K, certo? A ideia não é fazer um circuito gerador de onda quadrada que tem uma variação entre um e outro. O que a gente quer é que seja um circuito que só tenha 2 estados, 1K e 2K. Então a variação é discreta, certo? Eu não quero ter 1,2, 1,3, 1,5. Eu quero ter 1K ou 2K.
Então o ideal é que você use uma chave, certo? Que impede que você tenha que sintonizar o circuito na frequência que você quer. Sim, voltando aqui, a gente pode trocar os resistores por impedâncias, e aí a gente vai ter um caso geral, né, em que a gente pode trabalhar com frequência. O primeiro caso, né, é o integrador de Miller. Então, no integrador de Miller, a gente vai inserir a tensão na entrada não inversora e vai utilizar um capacitor na malha de realimentação. O que isso faz? Isso vai introduzir uma componente S, e se a gente desfizer a transformada de Laplace, a gente vai ver que aquele componente em S vai gerar uma integral. Então a minha tensão de saída será igual à minha tensão de entrada VOS mais 1 sobre C vezes a integral do sinal de entrada. Certo? Se o meu sinal de entrada é constante, somente se ele for constante, eu posso expressá-lo dessa forma aqui, né? Se o meu sinal VOS não depende do tempo, eu posso jogar ele para fora da equação e eu integro em 0 a t, isso vai resultar em t. Então, se o meu sinal VOS é constante, então eu posso expressar ele dessa forma. Se não, eu tenho aqui uma integral. Se vocês estiverem lembrados, na aula passada a gente argumentou que um amplificador operacional que funciona sem realimentação funciona como um comparador, né? Então ele satura as tensões de saída. Aqui eu tenho um dispositivo na malha de realimentação, que é um capacitor. Mas o que acontece quando eu começo a usar frequências muito baixas? Quando eu começo a usar frequências muito baixas, o que acontece aqui é o meu capacitor tem impedância alta, então é como se eu tivesse malha aberta no integrador. Então, em situações reais no circuito, eu preciso operar desta forma aqui, utilizando uma resistência RF de realimentação. Essa resistência RF deve ter um valor muito alto, certo? Então, aqui a gente está falando de centenas de quilo-ohms ou até mega-ohms em RF. Mas por que isso é feito? Para evitar que o capacitor C se carregue completamente com tensões CC que a gente tem aqui, fazendo a malha de realimentação abrir. Então, em situações reais, a gente precisa utilizar um resistor RF para fazer o integrador. Isso significa que nas partes mais baixas de frequência, o seu integrador não vai funcionar muito bem. Então, ele não funciona muito bem para CC, mas ele funciona bem para frequências mais altas, certo? Outra aplicação é um amplificador diferenciador. No amplificador diferenciador, a gente coloca a entrada do sinal na entrada inversora e a saída será linearmente dependente da derivada. Linearmente dependente não, será proporcional à derivada do sinal de entrada. Também pela mesma razão, fazendo inverter a transformada de Laplace. Ok? Beleza, então por último hoje a gente tem o circuito detector de pico. Então muitas vezes você tem um sinal que é intermitente. Então você não tem aquele sinal constante, por exemplo. São pulsos. Então você tem um pulso em um segundo, em um instante. Depois você tem um tempo sem sinal nenhum e depois você tem um outro pulso. Quando você tem um circuito assim, é um pouco difícil você visualizar esse circuito no oscilador, a não ser que o seu osciloscópio, né? No seu osciloscópio, a não ser que o seu osciloscópio tenha um circuito detetor de pico, enfim, que você já tenha um circuito dessa forma. A forma mais simples de se fazer um detetor de pico é utilizando um diodo em série com um capacitor e um circuito isolador, um amplificador operacional isolador.
que vai acontecer aqui? Vamos supor que a chave esteja aberta e que o seu capacitor esteja descarregado. Quando a gente tiver um pico de tensão na entrada do circuito, o diodo vai permitir que flua uma corrente que carrega o capacitor. Beleza. Agora vamos supor que este pico, esta excitação, qualquer que seja, encerrou-se. Isso significa que o diodo deixa de conduzir e não temos mais corrente carregando o capacitor. Porém, o capacitor vai segurar a carga sobre ele. E por isso precisa ser um capacitor de capacitância bastante alta para evitar que ele se descarregue, né? Também não é legal você utilizar capacitores que têm correntes de fuga internas muito altas, porque eles também descarregam com o tempo. O ideal é que você use um capacitor bem estável. E aí, para que serve um amplificador operacional? Para que você possa conectar um voltímetro aqui, por exemplo, na sua saída e medir qual é a tensão. Como a gente já sabe, a corrente de entrada no amplificador operacional é nula, então o amplificador operacional não irá contribuir para a descarga do capacitor. Eu tenho um tempo maior de leitura. Eu consigo ler ali no capacitor, né, qual é o valor de tensão que ele está registrando, sem me preocupar com a descarga do capacitor, porque o amplificador operacional está impedindo o fluxo de corrente de descarga no capacitor. Se eu quero medir novamente, se eu quero medir um outro pico, o que eu faço? Eu utilizo uma chave de descarga que está conectada aqui em paralelo com o capacitor. Quando eu fecho essa chave, eu estou curto-circuitando os dois terminais do capacitor. Se você utilizar um capacitor de tensões muito altas ou que tenha uma quantidade de carga, né, muito alta, capacitância muito alta, então portanto vai ter uma quantidade de carga muito alta, né? Então você pode também colocar em série com essa chave um resistor, tá? Só para controlar a corrente que flui, para você não dar um curto-circuito, né? Capacitores de valor muito alto, esses curtos-circuitos podem provocar aí correntes muito altas, né, que geram interferência e que também podem gerar aquecimento do seu circuito, dependendo de qual é a tensão que você tem nesse capacitor, né? Então, se forem certamente tensões muito altas, você pode colocar um resistor para tentar limitar essa corrente de descarga, certo? Bem, essa é a última aplicação que eu queria mostrar para vocês hoje, que é o detetor de pico. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Alguém tem alguma dúvida? Falei que hoje ia terminar mais cedo, né? De fato, terminou bem mais cedo. Ficou tudo claro, então? Tudo tranquilo? Hoje foi bem simples, né? Deixa eu só dar uma olhada, porque eu me lembro que eu falei sobre duas aplicações. Eu falei sobre duas aplicações e eu esqueci a terceira. Deixa eu dar uma olhada aqui na atividade de hoje. Ah, certo. A segunda é uma fonte de corrente, certo? Então, ó, a primeira delas é um disparador Schmitt. A segunda é uma fonte de corrente e a terceira é um gerador de onda quadrada, que vocês vão poder escolher. A fonte de corrente é o seguinte: vocês têm que fornecer 100 mA para uma carga, e essa carga pode variar de 1 ohm a 10 kΩ, certo? E durante toda essa excursão, durante toda essa variação, você tem que garantir que a corrente vai estar dentro desse limite esperado. Eu pedi para que vocês demonstrassem isso com um resistor por década. Então, um resistor por década vai ser um resistor em 1 ohm, outro resistor em 10, outro resistor em 100, 1K e 10K. Claro, não é todos de uma vez só, né? É um por vez. Então, você põe um resistor de 1 ohm e verifica que por ele flui 100 mA. Depois tira esse resistor de 1 ohm
põe um outro de 10, ou mesmo, né, troca o valor. Troca o valor para 10 ohms, 100 ohms, 1K, 10K, certo? Vai trocando o valor, um resistor só com esses valores. E você tem que mostrar que a corrente funciona com 100 mA para todos esses resistores. Perfeito? E é isso. A terceira atividade é essa. Ok? Então, acho que é isso. Não tendo dúvidas, eu vou terminar por aqui. Eu vou fazer essas correções e mando para vocês o PDF lá no Classroom. Certo. Se eu tiver um sinal alternado, por exemplo, na rede elétrica, e quiser detectar quando ela está numa sobrecarga, acho que seria, sei lá, em vez de vir 220, tá vindo, seria, acho que deve vir 240. Esse detector, certo? Sim, é exatamente para isso que ele serve. Então, se você tem um sinal, por exemplo, que está vindo 220 constantemente, certo? Note que, como a gente tem o diodo, esse circuito funciona como retificador de meia onda. Então, o que ele vai detectar? Ele vai detectar o pico no ciclo positivo, certo? Então, vamos supor que eu tenho um sinal aqui com 220 de amplitude. Então, o meu capacitor, ele vai sempre estar com o valor de pico daquela corrente. Ou, melhor, o valor de pico daquela tensão ali que ele está medindo, certo? Então, 220, da fase positiva. Se eu tenho um surto na rede, uma flutuação, por exemplo, então aquele valor de 220 flutuou para 240 volts por alguns segundos, por alguns ciclos ali. Então, este valor vai ser transferido para o capacitor. Quando a minha rede passar a flutuação, resolveu a flutuação, e a rede voltou para 220, o meu capacitor continua com o valor de 240. Porque o capacitor não tem nenhum caminho para descarregar. Certo? Note que nesse circuito aqui, se a chave estiver aberta, o capacitor não tem como descarregar. Não há caminho para o capacitor descarregar. Por quê? Porque o diodo está reversamente polarizado, no sentido da descarga, né? E do outro lado eu só tenho um amplificador operacional. Então não há caminho para a descarga. Uma vez que o capacitor carregou, ele não descarrega mais. A não ser que eu providencie um caminho para a descarga, que vai ser feito através dessa chave. Então ela pode ser feita com um MOSFET ou pode ser uma chave manual mesmo. Pode ser feita com um transistor também, transistor bipolar, né? Então quando eu ligo essa chave, eu crio um caminho para que a corrente flua e isso faz com que o capacitor descarregue. Lembrando que numa situação normal, né, em um circuito real, existem correntes de fuga, tanto no diodo, quanto no capacitor, quanto no amplificador operacional. O que é corrente de fuga? É uma corrente que acontece por conta das resistências internas parasitas, indesejadas desses dispositivos, né? Então, a resistência de entrada do amplificador operacional não é infinita. No próprio capacitor existe uma resistência de fuga, então a corrente ela pode passar direto pelo isolante, né? O isolante não é um isolante perfeito, então há fuga de corrente através do isolante e há também fuga de corrente através da região de depleção no diodo. Nenhum deles tem impedância, ou melhor, nenhum deles tem resistência infinita. Então vai haver alguma corrente. O que a gente tem que fazer é garantir que o meu capacitor seja grande o suficiente, de tal forma que eu garanto que essa corrente descarrega o capacitor muito lentamente. E que antes que o capacitor consiga descarregar, eu consigo fazer a leitura da tensão, por exemplo. Mas sim, funciona perfeitamente para isso. Miqueias. E no caso, a tensão limite que eu vou poder trabalhar é a tensão limite do meu capacitor. Sim, a tensão limite que você pode trabalhar é a tensão limite do capacitor, mas você também vai ter que prestar atenção em quais são os limites da tensão de entrada do amplificador operacional, tá? Então, assim, a gente tem capacitores que funcionam em 200 volts, muito mais do que isso. Mas, será que a gente tem um amplificador operacional que funciona a 220? Eu não conheço, é possível que tenha. A gente tem transistores que funcionam em tensões muito altas. Então, se a gente tem transistores, é provável que a gente tenha amplificadores operacionais de tensões muito altas. Mas o normal aqui
seria você fazer uma conversão via transformador. E aí essa transformação via transformador vai propagar também os erros. Os mesmos erros que acontecerem na rede vão acontecer também no lado rebaixado do transformador, né? Então, se você usar, por exemplo, um transformador mais menos 12, aí resolveu o seu problema, porque aí você vai lidar com tensões muito menores, só que você tem que sacar que você precisa multiplicar por um fator de redução aí do seu transformador. Mas não é normal você pegar a entrada da rede elétrica e colocar na entrada de um amplificador operacional. Numa situação tradicional, isso não vai acontecer. Certo? Agora, se você... Uma outra forma de fazer a leitura da rede elétrica é você fazer divisor de tensão. Funciona, mas há limitações. Não é tão bom quanto o transformador, só que é muito mais barato. Mas aí você tem problemas com terra, é preciso aterrar certinho, o seu circuito vai ficar flutuando. Como é que você vai fazer a leitura dessa tensão? Então surgem outros problemas se você não utiliza o transformador, porque o transformador já faz isolação, né? Já faz a isolação entre os dois, entre a rede elétrica e o seu circuito em baixas tensões. É possível fazer com divisor de tensão, desde que você preste atenção em quais são as impedâncias que você está utilizando, que elas vão ter que ser muito maiores, já que os níveis de tensão são bem maiores, né, para poder fazer a divisão corretamente. Você vai ter que prestar atenção na potência e o seu circuito como um todo vai ter que ter umas certas proteções, porque você está lidando com tensões maiores, tá? Ok, tranquilo. Tem mais alguma dúvida? Alguém? Então, se não, a gente vai ficando por aqui. A atividade já está postada lá no Classroom para vocês. Eu vou fazer essas correções e coloco para vocês. A gravação também já coloco logo mais. E até segunda-feira que vem. Não é isso? Beleza? Bom fim de semana para todos vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp. Estou disponível também no Classroom. Se alguém quiser, pode postar no fórum. E até semana que vem. Ok? Obrigado, pessoal.